orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos agora na Tua Santíssima Presença, em o nome do Teu Santo e amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentamos ao Senhor este ensino de hoje, meu Pai. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, nos encher da Tua presença, do Teu Espírito Santo nessa noite. Que o Senhor venha falar de acordo com a necessidade de cada um. Que o Senhor venha usar grandemente o pastor Lúcio nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Na semana passada, nós começamos o estudo sobre os atributos de Deus e falamos um pouquinho, né, sobre a questão do nosso relacionamento com Deus, né? Para nós termos um relacionamento íntimo, pessoal com alguém, nós precisamos conhecer de maneira objetiva as características que essa pessoa tem, né? Nós não nos relacionamos, quer seja no âmbito familiar, de amizade, né? Emocional, com pessoas ou com alguém com quem nós não conhecemos, né? Isso porque acaba gerando uma série de ou falsas expectativas ou uma interpretação errada do que esperar desse relacionamento, né? Então, quando nós conhecemos mais a respeito de Deus, nós começamos a entender o tamanho, o alcance de tudo aquilo que Ele nos prometeu e de tudo aquilo que nós vivemos uma vez que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, né? Na semana passada, nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão do amor, por exemplo, da imutabilidade de Deus, dos atributos naturais e morais dele, né? Das suas atributos comunicáveis e incomunicáveis, mas sempre deixando claro que nenhuma dessas questões tenta definir, é impossível ao ser humano definir Deus, né? Deus hoje no nosso atual estado, ainda num corpo pecaminoso, né? Ainda esperando que Deus efetivamente nos busque, né? E nos converta, né? Aquilo que é corruptível em nós, naquilo que é incorruptível. Nós hoje, basicamente, nós conseguimos apenas experimentar a respeito do Senhor, né? Aquilo que Deus tem para nós, mas nós não conseguimos nem entender, nem viver na plenitude daquilo que é espiritual. E mesmo quando vivemos esse momento, né, conhecemos aquilo que o apóstolo Paulo fala que é conhecer no todo aquilo que vemos em parte, pode ser lá, minha irmã. E nós não, mesmo na eternidade, né, Deus é tão profundo, Deus é tão insondável, a palavra seria essa, né? Deus é tão insondável que mesmo na eternidade nós não conheceremos a respeito de Deus em toda a sua soberania, em toda a sua majestade, em toda a sua profundidade, tá bom? Então nós vamos ler, quem tiver com a apostila, vamos ler o item 3.3, atributos de Deus, amor. Vamos falar sobre amor. Antes de nós, lembra, só fazer um lembrete, né? Os irmãos que fizeram a solicitação da apostila, a gráfica entrega amanhã e aí você pode retirar em um dos nossos cultos, né? Tanto aqui quanto na Amendoeira, na sexta e no domingo de manhã aqui em Caraí, quanto na quinta à noite e no domingo à noite em Amendoeira, tá bom? As apostilas vão ser entregues amanhã e você pode retirar, tá bom? Mas vamos lá, quem tiver com a... Foi não? Eu queria fazer o pedido, só que eu não consegui fazer o Pix. Aí, como é que eu posso fazer? Eu posso pagar lá na hora? Em dinheiro? Então, é sobre encomenda, mas eu pedi uma a mais, não foram muitas, mas eu pedi algumas a mais, acho que 2 ou 3, e aí eu vou reservar para você, tá bom, irmão? Para você poder ter essa apostila, Com a tá irmã bom? sua, eu pego com ela. Tá bom. Muito obrigada. Já tem minha esposa que está na live aqui. Esposa, separa, por favor, a apostila, tá? Da irmã Verônica. Amém. Obrigada. Nada. Quem tiver com a apostila pode ler o item, então, lista dos atributos de Deus, né? Vamos falar sobre amor. E aí, quem puder ler, eu agradeceria. Posso ler, pastor? Amém. O amor. O amor envolve afeição, mas também envolve atitude de entrega, cuidado e correção.
O amor busca o bem do ser amado e paga o preço pela promoção desse bem. A Bíblia declara que Deus é amor, em 1 João 4,8. Em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus permitir amar os pecadores. Isso é graça, Efésios 2, de 4 a 8. O amor foi derramado no coração do cristão, e quando Deus corrige, demonstra amor pelos seus filhos. Está em Hebreus 12, 6 e 7. Algumas Amém. características... Só até aí? Isso, vamos ler só até aqui, e aí a gente vai ler, porque eu queria ler as passagens, né? Então, vamos ler, se você puder abrir em 1 João 4,8. Alguém puder abrir em Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 a 8. Outra pessoa em Romanos 5,5. E eu vou abrir em Hebreus 12, 7. 12, 6 e 7. 1 João 4. Fala. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. João é conhecido, né, como o apóstolo do amor, né? João sempre ele traz para nós essa visão de que Deus é amor. Tanto é que a gente sempre tem falado aqui de maneira... Deixa eu desligar esse fone, tirar um pouco. A gente tem aqui de maneira sistemática, né? Em relação a como Deus tem sido... como Deus tem se manifestado, né? Através do apóstolo João, se revelado como um Deus amoroso, né? A gente tem falado de maneira sistemática aqui sobre João 3,16, né? Que fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que lê e crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque essa é uma característica. O que eu quero parar aqui antes de a gente evoluir? Essa é uma característica que somente... Como é que eu posso colocar? O amor é uma característica, é uma definição que somente o nosso Deus tem. De maneira objetiva, se você procurar em todas as outras culturas, e aí eu falo de outras religiões, né? A grande maioria dos deuses entre aspas, se manifesta nessas religiões de uma forma muito diferente do que seja aquela definida como amor. Sempre vai ser uma relação de temor, de submissão, sempre vai ser uma relação de dever, de obrigatoriedade. Se você for, por exemplo, para a mitologia grega, para a mitologia nórdica, inclusive para as religiões de matriz, por exemplo, africana, enfim, qualquer um que você quiser pegar aí como exemplo, você sempre vai ver a manifestação de uma relação onde tem uma divindade e que você precisa dar algo a essa divindade para que ela se agrade ou tenha algum tipo de relacionamento direto e objetivo a você. Ou você precisa temê-la, porque senão ela pode te fazer algum mal, ou você precisa dar algo em troca, cultualmente falando, né? Ofertar alguma coisa para que receba alguma coisa em troca nesse sentido. Mas somente o Senhor, ele se manifesta dessa forma. Antes de que... O que eu estou dizendo enquanto na maioria das religiões tem uma divindade que nos obriga ou nos cobra algo em troca antes que recebamos algo de volta, se é que receberemos, em contrapartida a um Deus que a própria Bíblia revela que Deus nos amou primeiro. Quando nós éramos ainda seus inimigos, Deus nos amou. E Deus dá um passo em direção à humanidade quando a humanidade sequer o reconhecia. Quando Jesus vem, ali se manifesta João 3,16 de uma forma tremenda. Deus ama o mundo de tal maneira. E esse mundo não amava Deus. Entende a diferença? Deus ama um mundo que não o amava. Mas Deus, no seu amor, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, no Filho de Deus,
recebesse a vida eterna e estabelecesse um relacionamento íntimo, pessoal e sincero que somente Deus podia proporcionar. Por isso que João fala, olha, aquele que ama, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. O resumo, a base de tudo que nós estamos vivendo, todo o relacionamento que estamos vivendo, toda a obra salvadora de Deus, ele está baseado obrigatoriamente em amor. Que se fosse em poder, Deus já tinha nos destruído. Que Deus com certeza é fogo consumidor, fogo consome, mas se fosse somente poder, Deus já haveria nos destruído. Mas como ele decidiu nos relacionar em amor, é essa faceta que Deus tem manifestado em relação ao homem. Vamos ler Efésios 2:4-8. Rita, acho que levantou, acho que é a Nádia, né? Levantou a mão aí para falar. Pode ficar à vontade, meu irmão. Não, pastor, eu queria dar boa noite, me perdoe. Eu nem me A mãozinha comuniquei com pela paz, né, vocês. de É, não, eu queria apenas adicionar uma coisa. Como a gente também andou por outros caminhos, a impressão que eu tenho que esses outros deuses, entre aspas, eles fazem, para mim, só tem uma palavra: barganha. Uhum. Sim. Seria isso, não seria? Porque na verdade, talvez esse seja. Isso é um ponto muito importante para a gente. A gente pode gastar algum tempo aqui, porque eu vou sempre falar isso. Eu vou abrir esse parênteses enorme, irmãos. Isso não te dá o direito de pecar, viver a sua vida como você quer, da maneira como você quer. Não existem regras, né? O amor de Deus, ele não te dá liberdade para você fazer e viver a sua vida da maneira como você bem entende. Sim. Mas o que a gente está dizendo aqui é que, diferente de qualquer outra religião manifesta, a gente tem um Deus que amou aqueles que o servem de tal maneira que ele estabelece uma base de relacionamento completamente nova. Em nenhuma outra deidade ou nenhuma outra manifestação religiosa você vai ouvir falar, por exemplo, da graça. A graça foi o meio pelo qual Deus encontrou para nos alcançar com seu amor. Entendem isso? Deus não Sim, pede nada em troca, não há nada do Nada que em você vai troca. fazer aqui, nada, nada. Porque eu louvo, porque eu canto, porque eu prego, porque eu não prego, porque eu danço, porque eu não danço, porque eu vou todos os cultos. Meu irmão, nada. Nada do que você faz, do que eu faço, é capaz de retribuir aquilo que Deus fez por nós, porque ele não espera nenhuma retribuição. Ele fez por meio da graça. Ele nos alcançou por meio da graça. E a única coisa que nós temos que dar em contrapartida é crer. É crer no seu filho, é crer em Jesus que foi enviado para nos salvar. Então, se a gente lê em Efésios 2:4-8, capítulo 2, versículo 4-8, pode ler aí, por favor. E aí Amém. você Posso vai ler? dizer. Pode ler, por favor, Priscila. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos futuros a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Glória a Deus. Amém. Pode marcar nessa Bíblia, Efésios 2:4-8, 2:8, então, talvez dos versículos mais impactantes. Porque nós vivemos num processo onde a gente acha que, de alguma maneira, a gente pode fazer algo que vai nos beneficiar ou vai nos tornar mais salvos ou menos salvos do que efetivamente nós podemos ser. Óbvio que aquele que é nascido de novo, ele busca viver pelo Espírito, ele não quer viver pela carne. Né? Ele não quer viver pela carne.
Óbvio que aquele que é nascido de novo, ele tem prazer no seu relacionamento com Deus. Porém, Ele necessita disso, né, pastor? exatamente, só que nós vivemos, principalmente no meio pentecostal, em situações onde a gente é, onde a gente é levado, muitas das vezes, a viver um relacionamento com Deus muito distante de um Deus amoroso. Existem muitos irmãos que têm medo de Deus. Tem, assim, não é temor é diferente de medo, irmãos. Eu É. tenho temor pelo Senhor. Eu entro com reverência na presença do Senhor. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei que ele fez todas as coisas. Eu sei que ele tem poder sobre todas as coisas. Mas eu não tenho medo dele. Assim como minha filha não tem medo do pai dela. A Helena, se ela entra aqui, ela vai me dar um beijinho, vai sentar aqui, vai falar com os irmãos. Ela não tem medo do pai dela. Mas ainda que nosso pai terreno seja falho, nosso pai celestial ele é perfeito. E nós não precisamos ter medo de Deus. Ah, mas pastor, você quer dizer então que eu posso pecar à vontade? Não, irmão. Se você pensa assim, eu vou sempre falar isso. Você precisa marcar um gabinete, você precisa se converter. Se É você tem questão. prazer no, você tem prazer no pecado, você precisa encontrar o seu, novamente, a base do seu relacionamento com Deus. O que eu estou dizendo é, uma vez que tenha sido estabelecido esse relacionamento com Deus, nada do que você faça é suficiente para fazer você merecedor da sua salvação. Nunca vai ser. Porque Efésios 2:8 ele é claro. Vocês são salvos pela graça, mediante o quê? Através do quê? Da sua fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. E isso não vem de vocês, não adianta. Não vem de mim, não vem de vocês. É um dom. A fé é um dom de Deus. Qual é o objetivo disso? É para que ninguém se glorie. Lembra que Deus não divide a glória dele com ninguém? Isaías fala sobre isso. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. E para ninguém dizer o seguinte, olha, tá vendo como eu me salvei? Eu ia ao culto todo domingo, eu dizimava, eu ofertava, eu lia a palavra, nunca me desviei. Então a glória é sua, a glória não é dele. Você se salvou por sua conta própria, Exato. sua própria conta. Isso Esse é pode ser lado de religião também, né? exatamente. Verdade. Esse é o típico caso, se você for olhar, do jovem rico. Lembra da parábola do jovem rico? Sim. O Eu jovem Chama. rico estava fala isso pensando para ele, nessa referência. não é isso? O jovem rico chega para Jesus e fala, Senhor, me diz como é que eu posso herdar a vida, né? A vida é no sentido da vida eterna. Aí ele começa a dar um monte de exemplo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não, desde pequeno obedeço os mandamentos, cumpro todos. Tal. Então ele achava que era pelo esforço dele. Jesus falou, então vai, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Esse temor, pastor, Uhum. não seria pela soberania que ele tem, que é só dele, Claro, temor sim, né? medo não. Você não pode Exato. ter medo de Deus. Porque se você Uhum. tiver medo de Deus, se você tiver medo no sentido seguinte, você pecou. Eu não estou dizendo pecado planejado, concebido, onde existe assim não, você é crente, é sincero, está na igreja, você pecou. Uhum. Se você tiver medo de Deus, você não vai praticar aquilo que fala 1 João 5,9, confessar o seu pecado, crendo que ele é fiel e justo para perdoar você de toda iniquidade. Se você errou, você precisa ter a capacidade de se chegar até Deus, confessar o seu pecado e crer que Deus perdoou o seu pecado. Uhum. É, E esse perdão, ele só é aceito se você tiver a certeza de que Deus o quê? Te ama. é verdade. Isso, Eu tenho certeza que essa é a chave para todo o entendimento se abrir, e sim. principalmente no nosso coração, quando o Senhor falou que é necessário que o homem creia, porque Judas não creu. Judas, ele participou das mesmas coisas que os discípulos, né? Ele era um dos discípulos, ouviu as mesmas palavras, comeu do mesmo pão, mas a palavra do Senhor não entrava no coração dele. E ele mesmo não se deu
o perdão, né? Não creu nas palavras do Senhor. E esse é o perigo, né? Que quando o homem não recebe o perdão de Deus. Exatamente. Porque quando você... Aí entra o fogo consumidor, que é o fogo regenerador, que é o fogo restaurador, que ele é isso para nós, e é o fogo consumidor, que muitos acham que... Não é, pastor? Me retifica se eu estiver errada. Não é. A gente está até pensando nesse aspecto, é o que eu estou falando. Deus, com certeza, ele executa juízo, né? A gente sabe disso. Judas, Mas, na Sim. mas verdade, né, não se arrependeu. O que ele teve foi remorso, né? Isso, se arrepender. a Porque questão, a, ques- sim, a questão sobre isso, assim, é porque as pessoas têm mania de dizer assim, olha, porque Deus condenou, Deus vai executar juízo. Jesus foi muito claro sobre isso. Jesus fala, olha, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, porque o mundo já está condenado. sim. É a diferença, deixa eu desenhar aqui, nesse aspecto, eu acho que faz muita diferença isso para a gente ter entendimento do que é a graça. Se nós não entendemos o que é a graça, e essa graça, ela é o meio, né? Ela é o caminho pelo qual Deus nos alcançou, a gente vai ter sempre uma vida cristã muito difícil, muito oscilante nesse aspecto, porque a gente não consegue aceitar o amor, a gente não consegue aceitar a nossa própria falha, Isso quer a gente, dizer, nós a somos gente acha falhos, que Deus, a gente acha que Deus se vai se afastar de nós. Só para a gente ter uma ideia, vocês estão vendo a minha tela, né? Uhum. Então, deixa eu fazer. Uma vez eu vi um estudo, pastor, sobre isso, que Deus não quer uma oração que a gente fique se fazendo de coitadinho, de vitimizados, né? Ele não se agrada, ele quer um coração verdadeiro, que a gente chegue e fale a verdade, né? Que está Isso mesmo. acontecendo. E lá, eu não mereço, Senhor, eu não mereço, Ah, me perdoa, não. Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui pequei. para pedir perdão, me perdoa, me ajude a não pecar mais. Sim, a questão é que a gente tem que agir em sinceridade diante de Deus, né? Mas o que eu quero falar aqui com vocês, acho que esse conceito é bastante relevante aqui na nossa aula. Lembra que eu falei lá no início das nossas aulas sobre eternidade? Que a gente falava sobre eternidade, tá aqui, eternidade passada, certo? E eternidade futura. Eu dei essa aula aqui. E Deus está justamente aqui nesse aspecto aqui, certo? Deus vive de eternidade passada e eternidade futura. Deus nunca nasceu e Deus nunca vai se extinguir. Em algum momento desse processo aqui, ó, Deus criou o homem. Só que o homem, quando ele peca, ele cai dessa linha de eternidade. Ele foi feito para viver eternamente. Ele foi feito para viver aqui, eternamente, ó, com Deus. Só que ele peca. E o final dessa linha aqui do pecado, desse tempo do homem, é a condenação. É o inferno. Deixa eu fazer aqui. É o inferno. Por quê? Porque qual é o salário do pecado? A Bíblia fala qual é o salário do pecado? A morte. É a morte. Né? É, O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos o quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se você tem a percepção de que todos nós estávamos condenados, nossos próprios delitos, nossos próprios pecados, você entende que Deus, na verdade, o juízo já veio sobre o mundo. O mundo já foi julgado, já está julgado. O que está acontecendo é que, para que houvesse um outro meio, uma outra forma de nós vivermos eternamente com Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De maneira que, se seu caminho
era um inferno, Deus fez um novo e vivo caminho de volta para ele, através de Jesus. Então, na verdade, o que Deus está fazendo é a execução do seu grande plano de salvação. Deus está salvando e continua salvando hoje, ontem e até que ele volte. Então, quando a gente fala sobre essa questão da graça, quando foi feito aqui no tempo aqui, lembra, eu falei sobre isso, vamos supor que aqui, ó, daqui para lá, tá? Daqui para lá esse tempinho aqui, né? Novo Testamento, daqui para cá, Antigo Testamento. Nesse período aqui, ó, o homem Não tinha graça. o homem vivia pela lei. Isso. E o homem era capaz de se salvar? Não. Era capaz de se salvar. Não. Então, nós, através do amor de Deus, por meio da graça, nós fomos alcançados. E nós precisamos confiar nessa graça. Você precisa ter a confiança que, se você tem um relacionamento pessoal com Deus, se você é um cristão sincero, que entende e se aparta do pecado, que rejeita o pecado, que tem um relacionamento pessoal com Deus, você vai ter um entendimento de que caso você peque, mesmo não sendo aquilo que é ideal, mas fazendo parte da nossa natureza, você tem, baseado no amor de Deus, a certeza de que, confessando seu pecado, você será perdoado, que é o que João fala. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Aí, Yasmin, desculpa, Yasmin, que eu estava com a tela agora que eu vi. Não, foi sem querer. Desculpa, pastor. Tá bom. Então, nesse aspecto, o que nós temos é baseado... Irmãos, se você não entende a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus pela sua vida, essa característica é a base de tudo que Deus fez. Deus não precisa da sua adoração nem da minha. Deus não precisa que nós demos glória a Ele, nem eu nem você, porque a glória é dele. Deus não precisa de nós para existir. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Mas por que Ele nos quer com Ele? Porque Ele nos amou. Por que Ele resgatou a Amadílis? Por que Ele resgatou o Edmilson, o pastor Edmilson? Por que Ele resgatou a Priscila? Por que Ele resgatou a Verônica? O que Ele viu na pastora Tânia? O que Ele viu em mim? Deus amou. Nós não temos nada para oferecer a Ele. Amém. Nós éramos inimigos dele. Aleluia. Nós vivíamos para o mundo. Nós vivíamos conforme a nossa carne, Aleluia. pecando. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos transformou em amigos de Deus. Deus nos fez filhos dele. E de maneira tão poderosa, e eu vou sempre repetir isso aqui, que não somente... Por que é tanta graça? Por que a graça ela é tão poderosa? Porque a graça não é só a misericórdia. A gente tem falado sobre isso. Misericórdia, você quer anotar? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Vou Misericórdia anotar. é não receber aquilo que você merece. Por exemplo, se você chega em casa e vê seu filho pulando no sofá, qual era... Eu vou usar esse exemplo muito claro. Vou até dar um passo atrás antes de falar misericórdia e graça. Você chega em casa, você vê seu filho pulando no sofá, se você nunca disse para ele que era proibido pular no sofá, ele tem culpa? Não. Não. Ele está errando, mas ele não tem efetivamente, ele não tem a consciência do erro, certo? Ele está Certo. errado, mas ele não tem. Esse erro pode trazer consequências para ele. Estou dando exemplo, no sofá ele pode pular, quebrar o sofá, cair no chão, quebrar a cabeça. Ele tem consequências do erro, mas ele não está consciente ainda dessas consequências.
nem do salário dessa consequência. Assim era a lei. Quando a lei vem e comunica ao homem, entre aspas, no exemplo que eu estou dando, que é proibido pular no sofá, a lei traz à tona o pecado, porque aqui, a partir daquele momento, todo aquele que pulasse no sofá sabia que estava pecando. E aí, usando o mesmo exemplinho, irmãos, espero que vocês estejam entendendo, porque eu estou usando um exemplo bem simples para ficar muito claro para nós. E aí você já avisou, então você avisou, você avisou, então a lei veio. Não pula no sofá, senão vou te dar uma correada, uma chinelada, garoto, por exemplo. Minha mãe falava assim, garoto, vou te dar uma chinelada, garoto. Não sei se a mãe de vocês era assim, mas é minha. Garoto, vou te dar uma chinelada, garoto. Então, aí você foi avisado, amém? E aí, quando você chegar, você encontra o seu filho pulando no sofá. Ele foi avisado. O que ele merece? Nesse exemplo, tá, irmão? Nada violência contra criança, mas o que ele merece? Qual era o castigo? Não é uma correada? Não é a chinelada? Puxão de orelha. Puxão de orelha, tá bom. Não seria isso? Só que você fala assim, não, meu filho, não vou fazer isso porque eu vou perdoar esse seu ato. Isso é misericórdia. O que ele merecia? Nesse exemplo bem simplesinho. É um castigo, um puxão de orelha. Certo? Esse exemplo. Só que, imagina que você chega nesse momento e você fala assim, não, meu filho, eu não vou te castigar porque você pulou no sofá e vem aqui com a mamãe, vem aqui com o papai, que a gente vai na loja de sofá e eu vou comprar todos os sofás da loja para você pular em cima dele enquanto você quiser. Aí a graça. É você receber mais do que você merece, entendeu? Sem você ser castigo. Não sei se o exemplo ficou tão bom, porque assim, pular no sofá seria o pecado, Deus não dá mais pecado. Não sei se o exemplo seria mais desse, mas você esquece de pular em todos os sofás, pular do sofá é pecado. Pega seu filho e você fala assim: olha, além disso, meu filho, além de eu não te dar o castigo puxar sua orelha, vamos ali na sorveteria que eu vou comprar um monte de sorvete para você tomar e ficar feliz, por exemplo. É você receber graça, a misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Graça é você receber aquilo que você não merece. É o contrário. Exatamente. O garoto pulou no sofá, merecia o quê? Ser castigado. Mas além disso, ele ainda ganhou um sorvete, ele é perdoado e ganha um sorvete. Ele não merecia o sorvete. Trazendo para o nosso exemplo bem simples, trazendo para a nossa vida, para a Bíblia. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, no nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus. Nós fomos condenados através do pecado, quando o pecado entrou no mundo através de Adão. A nossa natureza ela é pecaminosa. Só que, quando Jesus vem, qual o salário do pecado? Era a morte. Jesus vem e, através da misericórdia, nós somos resgatados. Nós não receberemos mais a morte. Deus nos pega e a Bíblia fala que nós somos transformados para o reino do Filho do seu amor. Saímos do reino das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Só que recebemos a misericórdia, morreríamos pelo nosso pecado. Jesus nos dá vida eterna. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenham Zoe. Lembra disso? Zoe, vida de Deus. Zoe em abundância. Uma vida plena, com propósito. Jesus nos dá essa vida, nos dá a salvação eterna. Não mais vamos para o inferno. Seremos poupados. A misericórdia se manifestou. Só que, não obstante a isso, a Bíblia diz que Jesus, além de ter nos salvado e nos usado da misericórdia para nós não recebermos o salário do nosso pecado, que seria a morte, Jesus ainda não fez mais. Ele nos fez co-herdeiros de tudo aquilo que Deus deu para ele. Nós fomos feitos co-herdeiros. O que é co-herdeiros? Deus deixou para Jesus. Deus, lembra? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, essa é a herança que o Pai deu ao Filho. Essa é a herança que o Pai deu a Jesus.
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o Então, herdeiro. desculpa, pastor. A salvação, então, estaria dentro da graça. A morte dentro da misericórdia. E a salvação? Entende a minha cabeça agora? Entendi. Não, mas é porque você está pegando a salvação, ela vem mediante a graça. É Certo? mediante a graça. Certo. Graça. Mediante a graça. Porque o Certo. salário do pecado seria a misericórdia, nós A não sermos condenados. misericórdia. Peraí, senão fica difícil para mim explicar o conceito. Porque a gente tem que ir com calma, senão confunde. Vamos lá. A misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. A graça é receber mais do que nós merecemos. A misericórdia de Deus foi manifesta através da morte. A fé em Jesus manifesta a misericórdia de Deus para a nossa salvação do pecado. Nós falamos de salvo do pecado e da morte. Nós não receberemos mais a condenação eterna. Mas a graça foi manifesta que, além disso, nós fomos feitos co-herdeiros de Cristo Jesus. Jesus é o primeiro que ressuscitou para uma vida, para um corpo glorificado. Nós somos co-herdeiros de tudo aquilo que Jesus preparou, toda a cidade santa, celestial, tudo aquilo que Deus preparou para nós é coerência com Cristo Jesus. Nós fomos feitos, irmãos, você foi feito filho de quem? De Deus, glória a Deus. Você não é mais servo, entende a diferença? É isso que o apóstolo Paulo fala. Você não é mais servo. Você não é somente um servo que pela misericórdia foi perdoado. Você é um servo que pela misericórdia foi perdoado e foi feito pela graça. Filho de Deus, entendeu? Amém. Somos livres do pecado, né? E isso tem Glória a a ver Deus. com a manifestação do amor de Deus. Do amor. Porque Deus, ele é amor. Essa graça nos capacita, como diz a palavra do Senhor, a não sermos mais escravos do pecado. Porque o pecado já tem domínio, né? Mas Sim. somos pecadores, né? Naturalmente. Uhum. Porque isso foi manifesto através do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia declara que Deus, em 1 João, é poderoso, ele é amor. Deus não possui amor. Deus não tem nele. Ele é o amor. O amor é definido a partir de Deus. O amor perfeito, o amor ágape, é o próprio Deus. Deus é amor. E a partir desse amor é que são definidos todos os outros conceitos de amor. Por que Deus é amor? Porque é o amor perfeito, é o amor ágape. É o amor que não tem interesse. Lembra de Paulo em Coríntios? Ah, é lindo. O amor não quer seu próprio bem. Aquela é a definição de amor. Se você abrir em 1 Coríntios, se não me engano, é 11 ou 12, vai falar... Não, agora tem 11, 12 ou 13. Desculpe, eu estou com um pouco de dor de cabeça hoje. Mas, a questão é, em relação a isso, quando o apóstolo Paulo fala de... Né, que até as pessoas acham que é busca do legião urbana, mas, na verdade, é um texto de Paulo que é: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu... Né, sem amor eu nada seria. Nada seria. O amor é a manifestação do próprio Deus. É um amor perfeito, um amor que não tem interesse, um amor que não espera de você nada em troca. É um amor que não tem nenhuma segunda intenção. Deus somente te ama. E ele tem um desejo de se relacionar íntima e profundamente com você para todo o sempre. E por conta desse amor, ele não poupou nenhum esforço. Pelo contrário, ele veio e se sacrificou por nós. Ele deu antes tudo. Deus não poupou nada, sequer o seu próprio filho, a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo, sincero e eterno com ele. Amém? Então, vamos ler Romanos 5:5. E eu vou ler Hebreus 12, 6 a 7. Eu posso ler, pastor. Amém. Romanos 5:5.
A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, amém? Ele foi derramado no coração de cada cristão. Eu sempre vou voltar nesse texto, né? Que fala em Gálatas, né? Capítulo 5, que fala sobre o fruto do Espírito, né? A manifestação do fruto do Espírito. E o amor é uma dessas manifestações, né? Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com vocês, mas se você não se lembra, se você não fazia parte dessa aula, muitas das vezes nós vemos no nosso meio, por exemplo, falando assim, dos frutos do Espírito eu tenho tudo, mas, por exemplo, mansidão não tenho. Mansidão só... Olha, pisou no meu calo. Meu irmão, o fruto do Espírito não é no plural. A palavra fala não fala dos frutos do Espírito. Ele fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, onde existem várias manifestações, longanimidade, benignidade, amor, mansidão. É como se fosse uma tangerina. Cada parte desse é um gom, a manifestação do fruto do Espírito. Então, ou de maneira que você o tem, ou você não o tem. Glória a Deus. Você não pode ter no seu coração, você não pode se dizer alguém que anda, que caminha com Deus e não ama. Por isso que se você voltar um pouco antes, lá na palavra, em Gálatas 5 também, na manifestação das obras da carne, vai ter lá um monte de coisa. Normalmente, crente só se prende o seguinte, eu tenho falado sobre isso, Deus tem falado forte no meu coração nos últimos tempos sobre isso. O crente só se prende o seguinte, pecado, adultério, prostituição, pornografia, promiscuidade, sempre falando desse aspecto, né, que é o que o crente olha mais. E isso é pecado também. Com certeza é pecado. Mas a gente olha para isso e esquece, por exemplo, dissensão, facção. O que é dissensão? Maldade. É você fazer fofoca na igreja. Isso. Contenda. Panelinha dentro da igreja. É você, por exemplo, juntar um grupo dentro do ministério das irmãs. Estou dando exemplo, tá? Das irmãs que fala da outra irmã. É no ministério de obreiros que junta um grupo de varão para falar do outro irmão. Facção. O grupo A da igreja que gosta do grupinho, não gosta do grupinho B. Isso é manifestação da obra da carne. Irmão, isso é demônio. É demônio. Isso precisa ser combatido no nosso meio. Falar mal do seu irmão não é normal. Segregar o seu irmão não é normal. Criar facções dentro da igreja que prefere o pastor A, B ou C, o diácono A ou B ou C, não é normal. É manifestação da carne. Porque se você não ama o seu irmão, a palavra é clara, Deus derramou no nosso coração o mesmo amor, o amor dele, o Espírito dele manifesta em nós o seu amor. O Espírito dele manifesta em nós o seu amor. Nós devemos ter um olhar como crentes nascidos em Cristo Jesus de amor sobre o nosso próximo. Jesus deu 2 grandes mandamentos, né? Os 2 grandes mandamentos são, qual era? Resumo de 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Certo? Só que aí, se você acompanhar, depois você pega esse texto de Jesus, ele mais à frente, ele fala, olha, hoje eu dou a vocês um novo mandamento. Não é só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele falou, eu te dou um novo mandamento, que na verdade é a reformulação do segundo. Ele fala, não ame ao próximo como a ti mesmo, mas eu te dou um novo mandamento. Amai ao seu próximo como eu vos amei. Jesus eleva o nível, não é mais eu amar a Verônica, amar a pastora Sula, amar a Yasmin, amar o pastor Edmilson, amar o irmão Antônio, amar a Lorena, amar a Sil, amar a irmã Sandra, o irmão Jorge, como o Tadeu, não é mais amar como eu amo a mim mesmo. Porque, inclusive, nesse amor próprio, né, que a gente projetaria sobre o outro, ele é falho, tem gente que não consegue nem se amar.
Verdade. Tem gente que não consegue nem se respeitar a si mesmo, tem gente que não consegue nem ter carinho por si próprio. Mas Jesus fala, não é mais esse aqui, não é mais assim. Ame o seu próximo, como eu vos amei. E Jesus nos amou de uma maneira muito clara, onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele viveu e viveu em humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos. O maior no reino se tornou o menor no reino. E aí nós vemos a manifestação dentro da igreja, onde as pessoas, e eu vou falar isso sempre aqui numa das séries, das pregações da série Escolhas, eu preguei sobre isso, koinonia, que é comunhão. As igrejas hoje viram as costas para a comunhão. Irmão, você precisa amar o seu irmão. Um irmão é uma bênção, é atribulado de alma, ore por ele. Converse com ele. Caminhe em amor. Considere o seu irmão maior que você. Porque Deus é amor. E se alguém não ama, não está em Deus. Porque o amor de Cristo, o amor através do Espírito Santo de Deus, foi derramado em nossos corações. Tremendo, pastor. Meu Deus, amém. E nós precisamos ter essa dissensão. Busque o fruto do Espírito. Seja efetivamente uma pessoa capaz de amar ao seu próximo com o mesmo padrão que Jesus amou a cada um de nós. Porque é incrível, lembra? A Bíblia é tão clara, mas eu vou perder uma aula inteira no amor, porque o amor, como a minha irmã Verônica falou, é a chave, ela destrava tudo no Novo Testamento, você vai destravar a partir do amor. E do Antigo você vai entender sobre a ótica do amor. Ele destrava tudo aquilo que a gente tem de compreensão. Porque quando você ama, quando você é capaz de amar, quando você tem amor como premissa no seu coração, você consegue efetivamente se colocar no lugar do seu próprio. Não é isso a parábola que Jesus fala do servo que devia, aí vai até o seu senhor, não é isso? Aí o senhor perdoa a dívida dele, aí ele sai, aí encontra o servo dele, e aí ele cobra. E aí o rei fica sabendo e manda prender e joga para os verdugos, para os carcereiros lá. Ele é muito claro, é sobre amor. É sobre você ter sido perdoado com uma dívida enorme pelo seu Senhor, e aí você tem esse perdão de dívida, mas é arrogante o suficiente para quando o irmão erra, e efetivamente erra, eu erro, todo mundo erra, quando alguém efetivamente erra com você, você não perdoa, eu não perdoo. Aí vem julgamento, né? Como se fosse um tribunal. Não libera o perdão, não libera a compaixão na vida do seu irmão, se sente no direito de julgar, de efetivamente, de você julgar o seu irmão, de você condenar o seu irmão. E a Bíblia é clara, a Bíblia fala, olha, o seu Senhor já te perdoou muito mais. Você devia muito mais. Se você tivesse a percepção de que você devia muito mais do que o seu irmão te deve, que você pecou e errou muito mais, e mesmo assim você foi perdoado, se você amar o seu irmão com o mesmo amor que Jesus amou você a ponto de perdoar a sua iniquidade, nós com certeza vamos ser uma igreja de Cristo muito melhor do que a gente tem sido. Pastor, Pode falar, irmã. eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas eu não vejo como uma coisa definitiva, né? Eu vejo como um exercício contínuo. Na verdade, nós recebemos esse fruto porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Conforme vai passando o tempo, eu creio que nós passamos situações onde o Senhor permite para que haja um crescimento, né? E o Senhor estava me fazendo aqui recordar da palavra quando diz que Jesus disse que toda a boa árvore
que dá bom fruto, ele limpa Exatamente. para ter mais frutos. Então, naquilo que nós temos recebido do Senhor, não fica estático, Deus ele aprimora, ele acrescenta, faz crescer. E o Senhor estava me fazendo lembrar daquela mulher, né, pecadora, que lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. E o Senhor disse que a quem muito amou, também muito, a quem muito perdoou, também muito amou. Essa palavra me chama muita atenção, né? Sim. Porque mostra que nós somos tão pecadores e o amor de Deus é tão grande, e conforme Ele tem nos amado e perdoado, nos ensina que é uma libertação que traz uma ação, né? Temos que entender, nós acabamos entendendo que há uma necessidade, que nós temos uma necessidade de amar conforme o Senhor amou, senão não somos perdoados, não estamos liberados, né? Estamos presos ainda ao pecado. Sabe uma coisa muito interessante que ocorre, que acho que é o grande, talvez o grande, na minha concepção, o grande problema, né? Uhum. É que nós, quando nos convertemos, nós estamos tão sensíveis a Deus e aí nós nos sentimos gratos, né? A gente, é o primeiro amor ali, né? Nós fomos perdoados, a gente humilde, a gente está começando a caminhar. E aí vai subindo gradativamente no nosso coração aquela convicção de santidade, onde a gente esquece que santidade, ser santo, irmão, ser santo não tem nada a ver com santo de ser exaltado, de ser um santo, igual a gente está falando da igreja católica, um santinho. Não é. Ser santo é ser separado. Separado. Só que a pessoa, ela se acha tão... A gente vai se enchendo de tanta santidade, de tanta... que a gente começa a ter uma postura arrogante diante da igreja, diante dos nossos irmãos. É verdade. Acho que começamos a ficar religiosos demais. Exatamente. Exatamente. A gente acha que tudo que acontece na nossa vida... Dá um exemplo claro. Priscila falou uma coisa muito boa. Exemplo claro. Eu vou dar o meu exemplo, que eu gosto de dar sempre o exemplo. Dar um exemplo assim. Eu sou pastor, por exemplo. Aí eu vou pregar. Aí a igreja recebe. Dá um exemplo. O erro começa quando eu começo a achar que é porque eu me santifico, que é porque eu me separo, que é porque eu leio a palavra, que é porque eu tenho uma vida de oração. É óbvio que essa é a minha obrigação, é uma vida natural, como um cristão cheio do Espírito Santo, ele lê a palavra, ele ora, ele jejua. Mas você nunca pode esquecer que não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. É verdade. Quando subimos lá, não é sobre eu como pastor, é sobre ele falando através do Espírito dele para a igreja dele. Cada pessoa que está sentada ali, Jesus conhece na intimidade, Jesus conheceu e pagou um alto preço por cada uma daquelas pessoas. De maneira que não tem nada a ver comigo. Porque Deus, ele usa quem ele quer. Meu irmão, Deus usou uma mula, não vai me usar? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu me comparo com uma mula. Assim. Eu sou uma mula. A mula está ali, Deus, ele usa quem ele quer. Não é em nós, porque a partir do momento que você é utilizado, aí você é usado. Aí você louva, é usado. Aí você ora, é usado. Aí você começa a achar que é sobre você e não sobre ele. Você começa a crescer num patamar de santidade, que aí você também começa a ter um olhar de julgamento sobre o seu irmão. Aquele irmão... Toda vez que tem... Olha, quer ver uma coisa que me deixa nervoso? Toda vez que tem apelo, o irmão vai lá na frente, as pessoas ficam olhando. Aquele irmão, toda vez que tem um apelo ou uma ministração, está lá chorando, está lá olhando. Começa a ter um olhar de como se fosse melhor, de distanciamento. Quando deveria ter um olhar de amor. Meu irmão, se você vê um irmão, uma irmã, indo lá na frente, e você foi tocado e percebeu que ele está indo sempre, ou que ele está lá na frente, vai lá com ele. Ore com ele. Ele está buscando, né? Está carente de alguma coisa, né? Chore o choro dele. Se coloque na brecha por ele. Eu vivi isso. Forte.
Ajuda quem Eu, está fraco. eu aceitei Jesus várias vezes. Até entender Show, que show, ele Verônica. É. aceitado primeiro. Não é vontade O minha, pai- eu me acanhei. Nós Mas temos não é um vontade, exemplo viu? na Bíblia dos fariseus, né? De religiosos. Até hoje dá vontade de ir de novo. É Verdade. verdade. É igual minha mãe. Minha Eu, mãe, a pastora Tânia, fala que toda vez que vê um batismo, dá vontade de descer nas águas. é verdade. Dá. Eu É tive uma verdade. conversão bem complicada. Eu sempre abri a Verdade. boca com muita convicção, falava, eu nunca vou ter, eu vim de evangelho de berço, porém me afastei quando cresci, e devido minha mãe ter vivido uma experiência dentro da igreja do meu pai no mundo, e ela sempre buscando, então meu esposo até hoje, né, é afastado, e eu falava, eu abri a boca. Gente, foi muito engraçado eu abrir a boca para falar, eu ser da igreja com meu marido no mundo, nunca. Eu falava com convicção, até eu ser apertado. Eu falo para mim hoje, eu imagino assim, Deus olhando aí, eu daqui, lá de cima, assim, o que você falou? Vamos ver. Eu imagino desse jeito. Ah, é? Vamos ver. Porque eu fui tão apertada, a um ponto que eu não podia mais resistir. Eu não conseguia mais. Tanto é, quando eu fui aos braços do Senhor, eu fui aos prantos. Eu tinha vergonha do quanto eu chorava lá na frente da igreja, mas eu chorava muito, muito. Amém. E até hoje, glória do Senhor, na presença dele. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, quando fala sobre isso, eu sempre lembro, Amém. sempre, Muito lindo. sempre lembro da passagem, né? Quando eu estava abrindo os 12 aqui para ler, mas quando eu ouço esses testemunhos de Priscila, por exemplo, eu sempre lembro da passagem que Jesus fala que quando ele fosse levantado da terra, né, quando ele fosse levantado no madeiro, né, acho que é Marcos, Mateus, não, é João 12, que quando ele fosse levantado do madeiro, ele atrairia muitos a ele. Nós somos atraídos por esse amor, é como um imã, né? É uma graça irresistível. E é sobre isso, essa é a base da nossa pregação do Evangelho. E aí Deus também corrige e demonstra amor pelos seus filhos. Em Hebreus 12 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vai tratar como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Então, Deus corrige a quem ele ama. Então, o amor de Deus também implica em correção, implica em ajuste. E aí eu vou, para a gente concluir o item A, eu vou colocar aqui algumas características ligadas intimamente ao amor, até mesmo fazendo parte dele são bondade, misericórdia, longanimidade e graça. A bondade divina pode ser definida como a preocupação benevolente com suas criaturas, né? Deus sempre está preocupado, Deus ele é bom conosco o tempo todo. Misericórdia é o aspecto da bondade que faz demonstrar piedade e compaixão. Nós falamos sobre isso, né? Misericórdia é a demonstração de piedade, é você não receber aquilo que você merece pelo seu erro, pelo seu pecado. Longanimidade fala sobre o controle diante das provocações, né? A gente vai falar, quando for entrar em longanimidade, a gente falar um pouquinho dessa característica, né? Deus é longânimo, né? Deus ele é capaz de... A longanimidade é uma característica de a pessoa, mesmo quando provocada, né? Ela não reage, ela não toma uma atitude porque ela pensa no bem de um terceiro, de um outro. A gente vai ler essa definição aqui, né? Nós temos isso. Então, Deus é longânimo. Deus vê o pecado, vê o mundo destruído, mas por que ele não acaba com isso tudo? Porque ele sabe que o plano dele de salvação está em andamento. Ele precisava dar tempo para a Viviane aceitar Jesus, ele precisava dar tempo para a Luciana aceitar Jesus, ele precisava dar tempo para o Jorge aceitar Jesus, para a tia Gina, ele precisava dar esse tempo. A longanimidade é esse tempo entre aquilo que aborrece a Deus e a execução do seu juízo e a sua paciência para que se manifeste a sua salvação, né?
E a graça é favor imerecido, ou seja, é um favor que você não merece, de Deus demonstrando primariamente pela pessoa e obra de Jesus Cristo na cruz. Eu vou ler aqui 2 Timóteo. Vou pegar aqui, 2 Timóteo 2,9, para a gente ler. Para vocês comentarem, só para a gente terminar essa passagem. 2 Timóteo 1,9. Vou ler no 8. Portanto, não te vergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, por isso, lembra que eu estava compartilhando aqui, Deus já tinha estabelecido na eternidade um plano para nos salvar, né? Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Que foi morto antes da fundação do mundo, né? Deus, ele sempre executou, através da graça, a nossa salvação. O fato de Deus ser amor não é base para o universalismo, ou seja, que no final ele acabará salvando todas as pessoas. O amor não anula outros atributos de Deus, como santidade e justiça. Tal heresia é totalmente contraditória ao ensino bíblico, né? Tal heresia, perdão, é totalmente contraditória ao ensino bíblico, né? Que é o que a gente está vendo, né? Aqui a gente tem visto muito crentes, eu tenho falado na escola de líderes, né? Jesus good vibes, né? Não, Deus ama todo mundo. Não, no final tudo vai dar certo. Universalismo é isso. Não, Deus ama todo mundo vai se salvar, Deus é bom. Não, irmão. Não confunda as coisas. Deus ama todos. Deus recebe todos do jeito que estão. Mas Deus não permite que nós permanecemos do jeito que nós chegamos. Deus ama todos, e amou e deu seu Filho unigênito, mas a condição é clara. Para todo aquele que nele crê, não pereça. É necessário crer na pessoa de Jesus Cristo. O amor, por si só, não é um amor no sentido de Deus amou todo mundo para todo mundo estar salvo. Não, não é isso. Deus amou. E esse amor fez ele sacrificar algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Sacrificou seu próprio filho. Jesus morreu na cruz por esse amor. Mas para que nós tenhamos o acesso a esse amor, a essa graça, existe uma condição clara, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra forma. Amém? E aí, vou abrir. Desculpa você um pouquinho, que eu comecei um pouquinho mais tarde, mas deixa aí para os comentários finais. Gostaram? Amor é algo tremendo. Olha que eu nem falei de amor ágape, amor filéu, amor eros, né? Aquelas definições que acho que vocês já estão bastante acostumados, né? Não sei se vocês têm dúvidas sobre esses tipos de amor, mas a gente pode falar na próxima semana um pouquinho sobre isso. Mas Deus, ele é amor. E que você, nessa noite, meu irmão, de verdade, assim, porque foi revolucionário na minha vida, né? Quando eu descobri isso. Que você, nessa noite, de verdade, possa se sentir amado. Você Amém, glória a Deus. Amém, pastor. amada. Seus filhos podem te rejeitar. Seu marido pode te rejeitar. Sua esposa pode te rejeitar. Seus pais podem te rejeitar. Seus amigos podem te rejeitar. O mundo pode te rejeitar. Mas Deus te ama. Glória a Deus Deus. ama Amém. você. Amém. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é obra do acaso. Amém? Você não é Amém. obra do acaso. Creia nisso. Creia que você não é um algo aleatório. Você não é uma coisa que aconteceu sem propósito. Deus ama você. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, Deus conhece o íntimo do seu coração. Amém. Você possa se aprofundar nisso, se aprofunde nesse amor, você se sinta envolvido agora, irmãos, agora, no poder que é no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que é o manto do amor de Deus Aleluia. sobre a sua vida nesse momento. Glória a Deus. Se você estava Aleluia. desanimado, que você seja animado nessa noite. Amém. Deus levante seu ministério, Deus levante a sua vida,
Deus levante Amém. os Glória a Deus. propósitos, que Deus vá na sua frente essa semana e abra todas as portas necessárias e aquelas que não forem abertas, que Deus sustenha Amém. para Glória a abrir. Deus ama você, não olhe para as condições, não olhe para o seu redor. Tenha somente essa certeza. Amém, pastor. Deus ama Amém. e ama você de uma maneira incondicional. Deus não Posso coloca, fechar ali um versículo, pastor? claro, em nome de Jesus. Já pode orar também, Priscila, para nós encerrarmos em nome de Jesus. Eu estou um pouco rouca, fiquei Não, sem fica à voz, vontade. mas está saindo. Amém. Isaías 49:15. Pode dizer que fala que pode uma mãe se esquecer de um bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Todavia, eu não me esquecerei, né? Amém. Queria fechar nesse Glória a versículo. Deus. Não me esquecerei. É verdade. Pode um belo versículo que por acaso uma mãe poderia se esquecer de um filho, mesmo que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei. Né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode Amém. Pode orar em nome de Jesus, Priscila. Jesus te abençoe. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais esta aula que o Senhor tem nos concedido, trazendo conhecimento, Senhor, a cada um de nós. Senhor, quero te pedir por cada pessoa aqui, pelo pastor, que, Senhor, nos conceda uma semana abençoada, cheia de paz, alegria, produtividade. Que o Senhor fique conosco, Senhor, nos abençoe. Nos dá por terra todo mal, Senhor, tudo que impeça de chegarmos mais perto de Ti. Que venhamos nos arrepender dos nossos pecados e chegar, Senhor, cada vez mais perto de Ti. E entender o tamanho do Teu amor conosco, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Uma excelente semana a todos. Amém. Olha, a aula saiu hoje no Amém. YouTube. Se você quiser assistir a aula da semana passada, está no YouTube já. E essa aula sai na sexta-feira, tá? Obrigado a todos. Peço perdão mais uma vez aí pelo Imagina. atraso, desculpa. Mas a semana é abençoada para todos. Fiquem com o Senhor Jesus, tá bom? E lembre-se, Deus ama você. Não esqueçam disso, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Que aula Amém. maravilhosa. Paz, Amém. paz a Glória a todos. Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos. Paz a todos. Ótima semana.